Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal do Oncopédia no YouTube. Ao longo dessas próximas semanas, vamos fazer uma sequência de vídeos sobre o que de melhor aconteceu ao longo de 2021. Antes da vinheta, eu já lhe digo, deixe seu like, compartilhe com amigos e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Depois da vinheta, a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre o artigo de hoje. Então, pessoal, no assunto de hoje, vamos falar sobre mais um trabalho em câncer de pulmão que foi publicado, um trabalho importante, foi publicado em um grande periódico da oncologia ao longo de 2021. Falamos um pouco sobre isso no vídeo anterior. Então, discutimos o estudo PACIFIC, né, a atualização do estudo PACIFIC, que foi publicado na Journal Thoracic Oncology em 2021. E agora eu citei um pouco sobre o outro estudo em pulmão, que é o NOVELA, o CheckMate NOVELA, um trabalho bastante importante também para a comunidade oncológica. O Pacífico é para estadio 3, já o NOVELA é um estudo para estadio 4, ou seja, a doença à distância, doença metastática. O estadio 4 hoje, ele é dividido de duas formas. Então, os pacientes que têm mutações driver são dirigidos para um caminho, que é para o caminho de terapia-alvo, e os pacientes que não têm driver, ou seja, não têm mutações ativadoras, são dirigidos para uma outra abordagem. Por quê? Esses pacientes com driver, eles têm que ir para a terapia-alvo porque os trabalhos com imunoterapia, que são já na primeira linha, eles não incluíram nenhum paciente, exceto um estudo, foi o IMPAL 150, não permitiu a inclusão de pacientes que tinha essas alterações drivers. Então, para os indivíduos que não têm alterações drivers, os tratamentos hoje, já na primeira linha, ou seja, chegou o paciente, a gente já trata ele com algumas estratégias, e essas estratégias historicamente vinham sendo quimioterapia, quimio mais imuno pura, ou até agora, como a gente vai ver no NOVELA, aí que reside a grande importância desse estudo, quimio mais duas imunos. Esse é o grande pulo do gato em relação a esse estudo. A gente sempre fez quimioterapia, sempre, historicamente, nos últimos 40, 50 anos, era quimioterapia e basicamente doublet de platina, ou seja, cisocarbo junto com algo mais. De 2016 para cá, a gente vem vendo, né, a incorporação cada vez maior de imunoterapia, pembrolizumab, foi tentado imunoterapia com nivolumab, chegando já para a primeira, segunda linha, e a partir de 2016 a gente viu a incorporação então de pembrolizumab para aqueles indivíduos autoexpressores de PDL1, pembrolizumab puro, e depois veio no congresso da AACR de 2018, foi incorporado então químio mais imunoterapia com pembrolizumab. Então esse foi um marco, 2016 imuno pura, 2018 na ACR, 2016 no Congresso Europeu da ESMO e 2018 no congresso da ACR, que é o American Association of Cancer Research, em 2018, químio mais imunoterapia. Naquele mesmo congresso foram apresentados dois trabalhos, o CheckMate 227, que é de nivo mais IP versus quimioterapia, e o IMPAL 150, que foram duas quimioterapias, o Avastin, que é o bevacizumab, junto com a atezolizumab. Então, os três estudos têm sua importância histórica. O 89, o IMPAL 150 e o CheckMate 227 são extremamente importantes, usados até hoje na prática do oncologista, mas na prática a gente parava aí uma ou duas quimioterapias junto com uma imunoterapia. Só que a partir do congresso da ASCO de 2020, a gente começou a ver dados saindo de duas químios mais duas imunoterapias. E aí, no caso, era nivolumab mais ipilimumab. Eu falei no vídeo anterior que os anti-PD1s e os anti-PDL1s são categorias distintas. Então, o anti-PD1 é o pembrolizumab e o nivolumab, e o anti-PDL1, que age especificamente inibindo o PDL1, é o durvalumab, que eu citei no vídeo passado. Quem não assistiu pode buscar aqui no histórico e assistir um vídeo sobre o estudo PACIFIC com durvalumab. Então, os anti-PDL1 são a durvalumab, avelumab e atezolizumab, esse mesmo atezolizumab que eu acabei de citar do IMPAL 150. Então, o NOVELA tem o mérito de trazer pela primeira vez duas químios mais duas imunoterapias, nivo mais IP. O nivolumab é um anti-PD1 e o ipilimumab
tem um mecanismo diferente de ação. Em vez de agir nesse eixo PD1, PDL1, ele age contra o CTLA4. Então, foi muito bem sucedida essa campanha de ipilimumab em melanoma e está sendo trazido também para pulmão com algum sucesso, diga-se de passagem. Tanto no CheckMate 227, que é nível mais IP, como no 9LA, que é esse de químio, 2 químios mais nível mais IP. E aí, esse quarteto levou, então, na primeira linha, num cenário recém-diagnosticado, a uma diminuição importante no risco de morte desses pacientes com adenocarcinoma e carcinoma epidermoide avançado metastáticos. Então, o nível nesse regime era carbo com carboplatina mais pemetrexed, por 2 ciclos, mais nivolumab na dose de 360 mg, mais ipilimumab na dose de 1 mg por quilo. O nível era feito a cada 3 semanas e o IP a cada 6. E depois era interrompida a quimioterapia em 2 ciclos e seguia-se, então, a imunoterapia por um tempo, né? E aí o que se viu foi o desfecho disso, de redução em torno de 34% no risco de morte, com a particularidade de 3 coisas, que foi agora apresentado nessa ASCO, ou seja, no Congresso Americano de 2021, uma redução do risco de 62% de progressão e morte por causas cerebrais, por metástase cerebral, uma particular ação dessa medicação, uma redução de 38% no risco de morte para os indivíduos que tinham carcinoma epidermoide e uma redução de 38% também no risco de morte para os indivíduos que tinham uma expressão de PDL1 abaixo de 1%. Essa é uma população realmente que não vinha sendo muito bem atendida, né, para os estudos e contemplada pelos estudos de imunoterapia na primeira linha. Então, primeira linha hoje, câncer de pulmão, sem mutações driver, a gente tem alguns trabalhos, algumas opções, químio mais imuno, químio mais duas químios mais uma imuno e o Avastin, imunoterapia pura, dependendo do score de PDL1, isso tudo ia sendo utilizado acima de 50% de expressão de PDL1, abaixo de 50%, acima de 1%. Então, para esse trabalho aqui, a gente viu agora chegar o estudo CheckMate 9LA, uma opção importante para os pacientes com câncer de pulmão, com expressão acima ou abaixo de 1%. Então, para acima de 1% foi muito bom, abaixo de 1% foi muito bom. Metacerebral, carcinoma epidermoide, adenocarcinoma. Então, essa foi uma população, um estudo muito importante já na primeira linha do câncer de pulmão. Fica aqui, compartilha esse vídeo. Se você achou relevante aí para os seus colegas profissionais da saúde, compartilhe, dê o like, não esqueça. E no próximo vídeo a gente vai dar seguimento então com mais artigos em câncer de rim, colo uterino, gastrointestinal, muitos outros vídeos que foram importantes aí ao longo de 2021. Um forte abraço e vejo vocês no próximo vídeo.